Vou trazer o Alan Garcia nesse exato momento, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, tá? A Ordem dos Advogados do Brasil Alagoas vai atuar em defesa dos moradores atingidos pela ação de mineração na comunidade do Flechal aqui em Maceió. Ontem, inclusive, ocorreu mais uma rodada de conversa promovida pela Defensoria Pública de Alagoas e pela Prefeitura de Maceió, e Defesa Civil também estava lá junto. Vamos ao vivo com o Alan Garcia para trazer essas informações. A gente quer saber como é que será toda essa assistência prestada pela OAB ao pessoal do Flechal de cima, Flechal de baixo, aquela região toda ali de Bebedouro. Alan Garcia. Oi, Wilson. Falando dessa reunião que você relatou agora, a OAB também participou ontem, esteve lá no local com os moradores e junto com todas as outras pessoas, os outros representantes, participando dessa reunião. A gente está aqui com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do caso Pinheiro, o advogado Carlos Lima. Para a gente entender, Carlos, vocês estiveram nessa reunião ontem. O que vocês, como OAB, puderam perceber? O que é que vocês viram ali na prática, o sofrimento daquelas pessoas? Boa tarde, Alan. Boa tarde, Wilson, no estúdio. Boa tarde a todos os telespectadores. A OAB, ela passará a ter uma voz ativa. A OAB, infelizmente, ela estava fora desse processo e, consequentemente, agora a OAB, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, vai passar a buscar realmente, de fato, a questão da realocação de todos os moradores daquela região, porque eles não podem simplesmente aceitar uma situação de reurbanização posta pela Braskem, onde essa reurbanização, na verdade, não é de interesse de nenhum dos moradores. E onde ficou muito claro nessa audiência pública, em que esteve presente também o nosso presidente Wagner, né, que foi uma das pautas dele, e ele deu carta branca para a comissão poder atuar juntamente com o MPF, MPE e o DPU com relação à resolução desses casos. Então, na prática, doutor Carlos, o que é que vocês vão fazer? O que é que cabe à OAB? O que é que a OAB pode fazer, né, diante da sua autoridade, diante da sua liberdade, pode fazer para ajudar aquelas pessoas? A OAB inicialmente vai atravessar alguns ofícios para o MPF, MPE e o DPU, no sentido de poder participar das discussões e poder vir a estar do lado de quem realmente precisa. Tá? Ou seja, os moradores do Flechal, os moradores do Marquês de Abrantes e toda aquela região que estão já, por demais, prejudicados com todo o isolamento. Falta de segurança, falta de acesso a comércios mínimos, como panificação, açougue, farmácia, dentre outros. E simplesmente aceitar o que a Braskem pretende, que essa reurbanização fictícia, porque você reurbanizar duas ruas, Wilson, Alan, é completamente incabível, né? Ou seja, é brincar com o sentimento do ser humano. Então, por isso que a OAB agora realmente vai estar participando ativamente dessas discussões, inicialmente administrativamente e, caso não seja possível, judicialmente. O senhor já recebeu algum sinal desses órgãos que o senhor colocou aqui, um sinal verde, que eles estão abertos para que a OAB chegue junto e possa levar, né, essa documentação, esses ofícios, para dar agilidade a esses processos? A Defensoria Pública do Estado de Alagoas, na pessoa do Dr. Ricardo Melro, já passou a ser, né, um grande parceiro nosso. E eu tenho certeza que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública da União também não hesitarão com relação à participação da OAB. Até porque sabe que a OAB vai estar ali tão somente para poder fazer com que os direitos daquelas pessoas venham a ser respeitados. Advogado Carlos Lima, presidente da comissão que acompanha aí o caso do Pinheiro aqui com a gente, Wilson, trazendo, né, essa participação da OAB daqui de Alagoas nesse caso, né, onde tantas famílias, tantas pessoas perderam seus imóveis, sua casa, né, seus negócios, depois de tantos anos de luta. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Eu volto com você.
Muito bem, Alain, muito obrigado. Eu queria até aproveitar o Carlos Lima, perfeito, tudo que ele disse a gente assina embaixo realmente, né? Mas eu queria que você passasse a pergunta para o Carlos Lima rapidamente, para saber qual foi a decisão que foi tomada nessa discussão de ontem, que foi importante com a OAB, que isso é uma coisa que a gente cobra muito em relação a que todos os órgãos acabem se juntando para dar essa defesa e essa blindagem para a população. Doutor Carlos Lima, primeiro, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. O que a gente quer saber se a OAB agora, junto com todos os outros órgãos, se vão começar então agora a trazer essa informação para a própria mineradora e se a mineradora já se apresentou, inclusive, com alguma solução. Infelizmente, Wilson, a mineradora ontem ela foi convidada pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, a iniciativa foi dela, para participar da audiência pública, mas não compareceu, ou seja, não enviou nenhum representante. Lá estava presente o secretário Rony, né, do GGI, daqui do município de Maceió, e ele informou para todos, após ouvir de forma atenta os reclames de todos aqueles presentes ali, o sofrimento, o real sofrimento daquelas pessoas, e onde foi questionado várias vezes se aqueles moradores desejavam a questão da realocação ou da reurbanização, tá? E ficou claro, de forma maciça, que todos eles desejam realmente a realocação, até porque não é concebível realizar uma reurbanização até com relação à questão de 2, 3 ruas. Porque a gente não pode esquecer, Wilson, que além do pessoal do Flechal, tem um entorno ali, né? A Marquês de Abrantes e outros setores, e outros bairros ali, outras localidades ao entorno, que também estão bastante prejudicados. Então está na hora da Braskem ela vir assumir a responsabilidade que cabe a ela. Está na hora dos moradores deixarem de ser as reais vítimas e na verdade, eles estão passando a ser réus, né? Em vez de ser vítimas. Então, a questão aí posta é justamente cobrar da Braskem que realize essa indenização justa a todos os moradores daquela área, porque não há mais o que se falar em bebedouro, Wilson. Se o morador, ele, por exemplo, busca um aplicativo, o aplicativo sequer ele vai finalizar a viagem, ele sequer aceita, né, quando ele verifica a localidade. Então, realmente é uma questão absurda, né, deixar as pessoas num sofrimento surreal, né, um sofrimento inigualável, em que simplesmente a Braskem fica querendo colocar uma situação de reurbanização que não é o que todos os moradores ali desejam. Perfeito. E a OAB vai estar do lado deles, sem sombra de dúvida.